Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde. E aí, como vocês passaram a semana? Conseguiram compreender a temática que a gente trabalhou semana passada? Foi cadeia alimentar? Tiveram alguma dúvida? Se vocês estiverem com dúvidas, podem entrar em contato conosco, tá? Não fique com vergonha. E aí, gostaram do Enem? Já foram fazer a primeira etapa? Espero que tenham gostado, né? E vão fazer domingo novamente. Não desistam, não, tá bom? Foco no objetivo, certo? Irei dar continuidade ao conteúdo de hoje. E qualquer dúvida, vocês podem falar no WhatsApp ou chamar a gente no privado, que a gente está aqui para tirar dúvida de vocês, tá certo? Eu vou precisar desligar a câmera mais uma vez, porque eu estou gravando pelo celular e fica difícil para eu ficar no celular e no computador. Então é por causa da internet, mas qualquer dúvida pode nos perguntar, tá bom? Então, pessoal, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. A professora Tamara trabalhou sobre relações intraespecíficas, não foi? E agora nós vamos trabalhar relações interespecíficas, né? Mas o que são essas relações interespecíficas? Então, são relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, podendo ser classificadas em harmônicas e desarmônicas. Nas relações interespecíficas, não eram em espécies, em indivíduos da mesma espécie? Pois bem, nessa relação, na interespecífica, são entre indivíduos de espécies diferentes e elas se classificam em dois grandes grupos nessas relações, que são as harmônicas e as desarmônicas, né? Nesse grande grupo das harmônicas, pode ocorrer, quer dizer, ocorre o benefício para pelo menos uma das espécies que estão envolvidas nessa relação, tá certo? Por exemplo, duas espécies nessa relação harmônicas, duas espécies diferentes, né? Uma delas vai ser beneficiada. Uma dessas duas espécies ela vai ser beneficiada. São as relações harmônicas. Já nas relações interespecíficas desarmônicas, ocorre um prejuízo para uma dessas espécies, né? Não é igual nas harmônicas, né? Que uma será beneficiada e a outra pode ser prejudicada. Não, nas desarmônicas, alguém vai ser prejudicado. Uma espécie aí vai ser prejudicada, tá certo? A gente vai entender melhor mais um pouquinho para frente. Eu trouxe para vocês agora os exemplos dessas relações, né? Primeiro a gente vai conhecer as relações interespecíficas harmônicas. O que são essas relações interespecíficas? São relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, né? Aí temos agora as harmônicas, que são uma espécie vai ser beneficiada, né? Uma espécie nessa relação pode ser beneficiada. Aí eu trouxe aqui a protocooperação, como vocês estão vendo aqui, ó. Protocooperação, que faz parte das relações interespecíficas harmônicas. Mas o que é, professora, essa protocooperação? Essa protocooperação é um tipo de relação onde as espécies conseguem viver sem a outra. Não existe nenhum tipo de dependência entre as duas espécies, por exemplo, como vocês veem aqui. Temos o crocodilo, não é isso? E esse pássaro, que é o pássaro palito, né? O crocodilo não pode viver sem esse pássaro? Pode. O pássaro pode viver sem o crocodilo? Também pode, né? Eles não dependem um do outro para a sua sobrevivência. Porém, nessa relação, um deles são beneficiado, né? Por exemplo, o crocodilo, ele dorme com a boca aberta. E nesse momento, quando ele está dormindo, esse passarinho que vocês estão vendo aqui, o pássaro palito, ele vai lá na boca de jacaré e retira os restos de comida e alguns parasitas que ficam, né? Que ficam entre os dentes. Aí ele vai lá, quando o jacaré está dormindo, né? Faz a limpeza, retira os restos de alimento e faz a limpeza de alguns parasitas que podem existir entre os dentes, né? Ou seja, há um benefício aí, né?
há um benefício entre as espécies aí. Então, essa relação, ela é chamada de protocooperação, né? Porque essas espécies conseguem viver sem a outra, não existe nenhum tipo de dependência entre as espécies, mas alguém está sendo beneficiado, não é isso? Então, essa é um tipo de relação, nós vamos ver mais para frente. Outra que a gente consegue ver aqui é o mutualismo, né? O mutualismo, as duas espécies envolvidas nessa relação se beneficiam e uma depende da outra para a sua sobrevivência. Como a gente pode ver aqui, vocês estão conseguindo enxergar o que é isso aqui, esse amontoado aqui de organismo. Então, isso aqui é o cupim, né? E dentro do cupim, dentro do organismo da espécie do cupim, existe protozoários, né? Dentro do intestino dele tem protozoários. E ele faz o quê? O cupim, quando chega na, digamos, cupim, o habitat dele, ele gosta de viver na onde? Na madeira, né? Que é a celulose. Aí ele vai lá, consome a madeira, né? Consome a celulose. Porém, ele não consegue ingerir essa celulose. E quem é que ingere? Os protozoários que estão dentro do intestino do cupim. Entendeu? Então, essa relação é uma relação de mutualismo, né? Porque as duas espécies envolvidas nessa relação estão sendo beneficiadas, né? E uma depende da outra para sobreviver. Se o protozoário ali vier a morrer, o cupim também não tem como existir, né? Porque ele precisa degradar essa celulose e ele não consegue degradar essa celulose. Quem degrada são os protozoários. Nós temos também o inquilinismo, né? Que é a relação onde um organismo fixa-se em outro organismo. Por exemplo, aqui nós temos essa planta, elas são chamadas de epífitas. Ela está fixada nessa planta, né? Que é de grande porte, né? São uma árvore grande. Então, essa relação é de inquilinismo. Quem está sendo o hospedeiro aqui? Ó, a planta de grande porte, né? E o inquilino, quem está sendo? As epífitas, né? Mas por que ela se fixa aqui, né? Ela fixa-se nessa planta que é para obter a energia solar, né? Para realizar a fotossíntese. Então, nenhuma dessas espécies são prejudicadas, tá? Nem essa planta aqui que está fixada, nem essa de grande porte, nenhum delas. Mas ela está sendo beneficiada, né? Essa aqui, as epífitas, porque ela está captando a energia solar, tá bom? Essa relação é chamada de inquilinismo, né? Porque tem o hospedeiro, que é a de grande porte, e tem a inquilina aqui, que são as epífitas. Nós temos também o comensalismo, né? O comensalismo, nessa relação, uma espécie é beneficiada e a outra espécie não é prejudicada, mas também não tem nenhum benefício nessa relação, né? Aqui a gente consegue ver o tubarão, né? E essas rêmoras, né? Aí, quando o tubarão se alimenta, normalmente ele deixa vestígios, deixa um resto de comida, né? Sobre a sua boca, sobre a sua pele. Aí essas rêmoras vai lá e faz o quê? Fixa-se, né? Fixa-se nesse tubarão, né? Porque ela tem uma ventosa, essas rêmoras, aí ela consegue se fixar no tubarão e vai se alimentar dos restos de comida, dos restos que ele se alimentou. Nessa relação, como eu falei, nenhuma é prejudicada, mas também não é beneficiada, né? Essa relação é chamada de comensalismo. Agora eu trouxe para vocês as relações interespecíficas desarmônicas, né? Que na relação harmônica, alguém era beneficiado. Na desarmônica, não acontece benefício, alguém vai ser prejudicado. Então, eu trouxe logo para mostrar para vocês o parasitismo, tá? Aqui, aí o parasitismo, ele é dividido em dois, os ectoparasitas e os endoparasitas. Vocês conseguem identificar que organismo é esse aqui?
aqui é um piolho, né, sobre cabelos. Os ectoparasitas, ele é conceituado pelo fato de ecto, fora, né? Eles podem se alojar pele, cabelo, como a gente está vendo aqui. Eles são chamados de parasitas quando eles se alojam, né? Quando ele parasita fora do corpo humano. Ele parasita fora, ele é um ectoparasita. Por exemplo, pulga. É ectoparasita ou endoparasita? A pulga é um ectoparasita, porque ela fica alojada onde? Ela parasita onde? Na pele, né? Na pele dos cachorros. Então, eles são chamados de ectoparasitas, porque eles parasitam regiões fora do corpo, né? Na parte de fora do corpo. E temos os endoparasitas, que são parasitas que ficam dentro do organismo, como estamos vendo aqui, essa tênia, né? Ela está localizada dentro do organismo, dentro do corpo humano. Então, é um endoparasita. Nós temos diversos, tanto ectoparasitas quanto endoparasitas. Nós temos endoparasitas que ficam no aparelho reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Nós temos endoparasitas que são protozoários, né? Então, aqui são só exemplos que eu trouxe para vocês, mas vocês precisam lembrar aqui. Ectoparasitas são organismos que parasitam regiões fora do corpo, pele, cabelo. Endoparasitas são organismos que parasitam dentro do corpo, podendo ser no organismo, no intestino, no aparelho reprodutor. Vai muito da região que aquele organismo se encontra, tá bom? Agora eu trouxe para vocês outra relação. O predatismo, predação. Esse daqui vocês já ouviram falar e conhecem, né? Então, a gente está vendo aqui, pode até causar um certo pavor, mas é normal. Na natureza existe esses tipos de relações e são tão importantes porque faz parte de toda a cadeia, né? De toda a cadeia alimentar. Então, não se choquem, tá? Faz parte da natureza. Eles precisam disso para sobreviver, como a gente está vendo aqui, né? Predando a zebra, né? Eles precisam predar a zebra que é para se alimentar, né? Faz parte da cadeia alimentar, como a gente viu. E se não ocorrer isso, vai acontecer o quê? Um desequilíbrio, né? Por isso que as relações ecológicas, elas são tão importantes, porque era para manter o equilíbrio das populações, né? A gente está vendo aqui também o quê? Uma cobra predando um sapo, né? Então, faz parte da cadeia alimentar, faz parte das relações ecológicas e são fundamentais. Como eu já falei, não precisam se assustar, que é totalmente normal, isso no mundo é animal, tá bom? Aqui a gente está vendo a herbivoria, que é um tipo de relação onde os animais se alimentam de partes vivas dos vegetais. Por exemplo, como a gente está vendo aí, a vaca, né, está se alimentando do pasto, né, está se alimentando de partes vivas de vegetais. A gente está vendo aqui uma largata, que também está se alimentando de partes vivas de vegetais, né. Isso daqui a gente vê, é mais comum a gente ver esse tipo de relação, né, herbivoria, o predatismo, são as relações que a gente está mais acostumado a ver, né, que são essas relações que a gente vê mais no nosso dia a dia. Tem outros que a gente não tem tanta, a gente não consegue visualizar assim, né? Mas agora, como a gente já conhece que existem diversos tipos de relações, agora a gente vai olhar para a natureza de um olhar mais crítico, né? Vai dizer, a gente já vai conseguir identificar, né? Quando a gente vê uma espécie, duas espécies diferentes, a gente já vai falar, olha, está acontecendo isso. Quando a gente vê espécies iguais, a gente já vai conseguir se identificar. Será que é harmônica? Será que é desarmônica? Será que é interespecífica? Será que é interespecífica? Então, é muito bom vocês se atentarem a isso, tá? É um assunto muito legal, mas vocês precisam anotar, façam um mapa mental, porque senão vocês vão acabar esquecendo, né? E é bom ficar a gente sempre estimulando para que isso não seja esquecido, né? Nosso cérebro, ele precisa ser estimulado, e quanto mais a gente procura meios
para fazer isso, seja se você gosta de desenhar, desenhe, se você gosta de escrever, escreva, faça métodos que ajudem no seu processo de ensino-aprendizagem, tá bom? A gente agora tem aqui o amensalismo, que são relações ecológicas no qual um organismo libera substância tóxica, no qual inibe o desenvolvimento ou a reprodução do organismo, das outras espécies, né? Como a gente está vendo aqui. O que vocês conseguem ver aqui, né? Esse fenômeno que vocês estão vendo nessa fotografia é chamado de maré vermelho. Essa maré vermelha ocorre quando existe a multiplicação de algas, né? Essas algas, elas liberam toxina e mancham a água, né? E essa maré vermelha, ela faz o quê? Bloqueia, inibe o crescimento das outras espécies que estão nesse habitat. Com essa maré vermelha, ele não consegue mais outros organismos se desenvolver e se reproduzir aí, tá bom? Então, esses foram os tipos de relações, né? Relações interespecíficas, como a gente já falou, que são divididas em harmônicas e desarmônicas. Espero que vocês tenham compreendido. E se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do assunto. E é isso aí. Agora a gente vai deixar uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Faça e envie para o professor, entregue o professor, que a gente está sempre pedindo feedback a eles para ver como é que vocês estão, tá bom? Então, deixa eu ligar aqui a câmera para falar com vocês. Então, é isso, certo? A gente se vê na próxima aula e espero que vocês tenham principalmente compreendido o que a gente trabalhou aqui, tá certo? Qualquer coisa pode entrar em contato conosco, que a gente está aqui para ajudar nesse processo, se tornar uma coisa mais leve, né? Uma coisa mais gostosa de estudar. Então é isso, até semana que vem. Beijo, tchau!